Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. Nos dias que correm, todos ouvimos falar muito acerca de posicionamento, de marca pessoal e o que cada um deve fazer para se posicionar. Mas a minha pergunta é: o seu posicionamento não deve estar alinhado com as suas competências natas e com a sua personalidade? Então hoje vou falar deste alinhamento total para se chegar ao dito posicionamento. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Com a Tua Imagem Tu Podes. Então hoje vou falar sobre posicionamento e análise de posicionamento. Portanto, é mais uma das análises que a consultoria com foco no autoconhecimento pode oferecer, mas para que possam entender como é que isto tudo se pode interligar, hoje vou então de facto falar de análise de posicionamento. Não sei se recordam que começamos lá na primeira análise, que é a análise de estilos, que no fundo é tentarmos trabalhar, conhecer esta pessoa para que consigamos identificar os seus traços de personalidade e depois passamos para a análise de competências para que consigamos entender quais são as competências natas desta pessoa, portanto aquilo que realmente ela se realiza a fazer. Passamos pelo tipo físico, também para termos aqui um alinhamento com as linhas do corpo e toda esta comunicação corporal, para depois chegarmos à coloração, portanto as cores, e a análise facial, que nos traz um conhecimento, diria, mais aprofundado acerca do que poderá ser os temperamentos predominantes desta pessoa. Mas isto tudo aqui, todo este conhecimento deve ser usado para posicionamento, para a pessoa se posicionar. Obviamente que quando falamos em posicionamento estamos a falar mais numa vertente profissional. Mas a minha pergunta é: hoje em dia ouve-se muito falar de marca pessoal e de posicionamento e de todo um conjunto, mais uma vez, um conjunto de regras e de formas que devemos ter para nos posicionarmos, mas, acima de tudo, a minha pergunta é: então o seu posicionamento não deveria ser posicionar-se, passando aqui a redundância, posicionar-se de forma a que esse posicionamento seja coerente com quem é? Então, passar este processo desde o estudo da personalidade até chegarmos à análise facial é um caminho longo, às vezes, mas é o caminho para que de facto consiga posicionar-se. E posicionamento passa primeiro por identificar onde está, em que ponto é que está. Portanto, temos que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. E todo este processo de consultoria vai ajudá-lo a ter mais consciência de quem é. E então, quando chegar ao fim e estivermos a trabalhar a análise de posicionamento, vai ser mais fácil, vai ser mais consciente perceber em que ponto é que está, para também conseguir mais facilmente definir para onde quer chegar. E como a matemática e a geometria diz, precisamos ter um ponto de partida, precisamos ter uma direção para termos um ponto de chegada. Então, este alinhamento, a análise de posicionamento, não é mais nem menos do que trazer este alinhamento da pessoa. E isto pode ser encarado tanto num cariz profissional, obviamente que faz muito mais sentido e de facto as pessoas procuram muito mais este tipo de análise numa perspectiva mais profissional, mas tem que partir também de dentro, portanto, da pessoa. Se eu, como pessoa, não me souber posicionar, se eu não conseguir transmitir de facto a minha personalidade, eu vou ter dificuldades em me posicionar profissionalmente. Portanto, eu costumo dizer que não acredito muito nesta divisão entre a pessoa e o profissional. Inclusive, já tive aqui um episódio lá no início que acredito que até que este seja o maior dilema da vida adulta. Portanto, equilibrar a parte
a parte pessoal e a parte profissional. Mas no fundo, temos que ter em consideração e temos que ter consciência de que, no fundo, quero dizer, a pessoa é a mesma. Então, ela poderá ter aqui algumas adaptações ou adequações, se quiserem chamar, mas a pessoa na base é a mesma. Então, este posicionamento não é mais nem menos do que nós trabalharmos todo este processo e, no fim, conseguirmos ter estratégias, conseguirmos termos uma base para trabalhar o posicionamento desta pessoa, porque este posicionamento só vai de facto ser eficaz e vai ser verdadeiro se estiver alinhado com esta personalidade, porque senão de facto o que é que vamos estar a propor a esta pessoa? Vamos estar-lhe a propor umas regras, um guião de conduta ou de comportamentos que, se não for de facto aquilo que tem a ver com esta personalidade, com este profissional, não vai aguentar por muito tempo, como eu costumo dizer. Portanto, análise de posicionamento é exatamente pôr, digamos assim, num plano bem mais prático, como é que eu vou colocar para fora, como é que eu vou mostrar aos meus pares, aos meus superiores, aquilo que são as minhas competências, aquilo que eu aspiro para a minha vida, profissional ou não. Portanto, é nesta base que eu trabalho o posicionamento. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.